E aí, você tem medo? Tá com medo? Tem muito medo? Medo. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem, que todo mundo tenha um ótimo dia. E aquele papo, né, do canal, aquele bom dia do canal, está começando. E perguntando para vocês, você tem medo? Tem medo de alguma coisa? Medo de algo? Qualquer medo. Você tem medo? Eu tenho. Eu acho que todos nós temos medos, né, escondidos ou medos aparentes que qualquer pessoa pode ver. Então, vem comigo, nesse bom dia do canal, conversarmos sobre o medo, as sombras, os fantasmas, o mar, o ar, dirigir. E aí? Te apavora? Te dá calafrio? Então, vamos conversar sobre os nossos medos, aquilo que nos aflige, aquilo que nos coloca um pé para trás, né? Um passo atrás, e dá aquele, né? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu devo? Então, o medo está sempre como, né? Um espinho, né? Atravessado na garganta ou aquela pulga atrás da orelha. Então, vamos falar hoje. Um dia é sobre você tem medo? Já já a gente volta. Canal Amante da Vida. Medo presente na vida de 10 entre 10 pessoas. Eu estou incluído nelas. É. Medo é uma coisa que nos perturba, nos persegue e convivemos dia a dia, hora após hora, minuto a minuto, segundo a segundo, ano a ano, com o medo de não conseguir, medo de passar sozinho no local, medo de andar de avião, medo de dirigir, medo de altura, medo de elevador, medo de um local sombrio, de fantasma. Os medos estão em todos nós, estão em todos os lugares, a qualquer momento, em todos os momentos. Então, é necessário conversarmos sobre isso, já que todos nós temos sempre medos de alguma coisa. Bem lá escondido, se de repente não a gente não deixar transparecer, mas normalmente todos nós temos um medo e aquele que não aparece está lá bem no fundo da nossa alma, do nosso ser. Então, é preciso conversar sobre isso e precisa saber, né? É preciso saber de que forma que nós podemos lidar com o medo de qualquer coisa que nos aflige, né? Como eu falei, medo de não conseguir executar uma tarefa, medo de eh, não chegar a um lugar com segurança, né? Medo de tudo que é forma de ter medo. Então, nesse bom dia de hoje, é uma reflexão, né, a respeito dessa palavra que dá tanto medo, até pelo nome, medo. Eu, por exemplo, tenho medo, eu confesso, de altura e medo de andar de avião. São dois medos muito presentes. A altura me deixa um tanto quanto inseguro e o avião nem tanto, porque deixa claro, né, eu tenho medo, mas eu não talvez não precise andar de avião. Espero que nunca precise. E a altura, de vez em quando, a gente, tem que acontecer, tem que passar por isso, né. Subir escadas, se você tem que ir no 10º andar, no 12º andar, né, e o elevador é panorâmico, causa um certo desconforto para mim. Se eu tenho que estar num apartamento, numa varanda de um apartamento, no 8º, no 9º andar, né, eu tenho essa experiência, porque tem pessoas no meu convívio que moram no um andar um pouco mais acima e eu hesito em chegar próximo à varanda, não tenho essa coragem, eu não fico muito confortável. Digo, não fico nada confortável. Mas o avião a gente consegue controlar, porque a gente não precisa usar o avião todos os dias.
e eu espero nunca precisar, né, tomara. Então, e você? Qual é o seu medo? O que que te aflige? O que que tira você do teu conforto? O que deixa você desconfortável, né? Um local sombrio, um local escuro, né, uma rua deserta, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa, né, eh, encarar, mas às vezes é quase impossível, confesso, né. Então não é para ser engraçado, mas acaba às vezes sendo engraçado. Mas o bom dia hoje é para saber de você. Comente aqui comigo o medo que você tem, quais os, né, as coisas que deixam você desconcertado, a coisa que te aflige, né, que te tira fora do seu habitat normal, né. Então, comente aqui qual é o seu medo e o que que você, né, tanto te apavora. Então, dá aquele like, compartilha, se inscreva no canal, porque aqui a gente sempre tem conteúdos de qualidade, conteúdos relevantes, né? Porque o canal é o amante da vida. Então, o amante da vida, a gente fala de todas as coisas, né, que acontecem com a gente no dia a dia. É uma coisa que acontece comigo, acontece com você também. Então, gostaria que você participasse, que você comentasse aqui qual o seu maior medo ou quais são os seus medos, correto? É evidente que todos nós temos e é uma coisa que dá aquele aquela certa preocupação, né. Então, eu gostaria de saber de vocês, porque, como eu já disse, né, eu tenho 2 medos muito aparentes, né, que são a altura e andar de avião, e tem outros medos que outras pessoas têm. Então é uma coisa que, né, segue com a gente aí no dia a dia. Vou mostrar algumas ilustrações lembrando a vocês, para que vocês se de repente coloquem-se no lugar dessas imagens, para você fazer uma ligação entre o medo que você tem, os medos ou aquele medo em especial. Então nós vamos rodar algumas imagens que vão lembrar você de alguns medos, né, que são assim, vamos dizer, para mim, os que me chamam mais atenção. Não que eu tenha de todos, mas que chamam mais atenção. Então, nós vamos a essas imagens e depois a gente vai voltar para conversar um pouco mais a respeito, porque medo todos nós temos. Vamos a elas? As imagens que tanto nos afligem. Vamos lá. O medo da altura. A altura me deixa nervoso, a altura me dá calafrio. Eu não consigo olhar para baixo. É muito desesperador. A altura me tira da minha zona de conforto. Eu não consigo lidar com ela. É muito difícil para mim. A altura tem sido um dos meus maiores medos. Eu não consigo lidar com uma coisa muito alta. Um local muito alto me deixa desesperado, me deixa totalmente nervoso, abatido, desesperado. Não consigo. Elevador, quando preciso ir em um lugar onde tem um prédio muito alto, não consigo lidar com essa altura. As escadas me deixam nervoso, a escada me deixa muito nervoso, como estou agora. E o elevador, preso dentro do elevador, parece que não vai passar nunca. Parece que aquela viagem é uma viagem infinita. Não consigo lidar com isso. No avião é muito apavorante. Não consigo viajar de avião. Me deixa sempre muito nervoso. Eu não consigo lidar com isso. Já tentei várias vezes, mas é muito difícil. Esse é o meu maior medo. O avião, não consigo lidar com isso. Espero não ter que passar por isso. Meu medo do navio afundar. Eu preciso viajar de navio, mas eu tenho muito medo que ele afunde, que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Titanic. É muito difícil para mim. Às vezes eu preciso viajar, mas para mim é muito difícil, muito complicado, porque eu sempre penso e acho que vai acontecer alguma coisa e que o navio vai afundar. É um dos meus maiores medos. Não consigo lidar com isso. É uma coisa muito difícil para mim.
muito difícil. Há muito tempo que eu venho tentando aprender a dirigir e eu não consigo. Chega na hora, eu travo. Chega na hora, eu não consigo dar partida no carro. Não consigo engrenar o carro. Não consigo sair do lugar. Fico sempre em cima do volante. Fico sempre preocupado, achando que eu não vou conseguir. Eu acho que nunca vou dirigir. Eu acho. Meu maior medo é de fantasma. Eu não consigo ficar no lugar sozinha. Não consigo. Para mim, é desesperador. Sempre quando eu estou no lugar, eu me encontro sozinha. É muito difícil para mim. Eu sempre acho que a qualquer momento vai aparecer o fantasma para me assombrar. Esse é o meu maior medo. Medo que da parede surja um fantasma. Eu sei que eu não vou aguentar se isso acontecer, mas ao mesmo tempo eu me pergunto: por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho que ser assim? Fantasma é um fantasma realmente na minha vida. Eu não consigo lidar com isso. É o meu maior medo, sem dúvida nenhuma. E aí, as imagens te lembraram de algo que você tenha esquecido, que você não lembrasse, né? Aquele medo que está escondido lá na ponta do dedão ou no calcanhar e você acabou esquecendo desse e lembrou agora por conta da imagem que te fez, né, trazer esse medo à tona. Então, é como eu falei, são várias situações de medo que a gente passa. Por exemplo, estou aqui, ó, 2 sombras, uma mais aparente e outra um pouco mais ofuscada. Mas tem pessoas que têm um pavor da sombra, que está andando numa rua e a pessoa, de repente, está vendo a própria sombra, mas já está com medo da própria sombra, porque acha que alguém está seguindo-a, né? Então, é uma coisa muito preocupante, ainda mais quando a gente não está na nossa zona de conforto. Nossa zona de conforto é aquela caixinha que a gente vive lá, nada nos aborrece, mas assim que você abre uma partezinha daquela caixinha, você já tem que olhar para fora, aí você já não fica tão confortável como estava antes. Então, é justamente sobre isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O medo normal, né, o medo de encarar um primeiro trabalho, né, aquele nervoso que dá, né, o medo de se aproximar de uma pessoa, né, achando que não vai ser bem recebido, né? Porque eu aprendi que o não você já tem garantido, então não precisa ter tanto medo de se aproximar de alguém, mas isso aí, cada pessoa tem a sua evolução e tem o seu jeito de ser, o seu modo de ser. Então, se aproximar de alguém também é um medo muito grande, né? Medo de falar em público te deixa nervoso, né? Deixa as mãos suando e você não consegue falar, medo de ler, né? Em público, com várias pessoas, e você sendo o orador, todo mundo olhando para você e você sendo a peça principal daquele momento ali, também causa um certo medo, um certo pavor, né? E medo de tudo que acontece no dia a dia com a gente. Então, é uma coisa muito importante da gente falar, porque a gente pode até aqui fazer uma interação, né? Fazer um feedback e deixar um pouco desses medos que são tão aparentes, que tanto perturbam, né, a gente aí no dia a dia. Como eu falei, dentro do primeiro dia de trabalho, né, um lugar que você não conhece e você sabe se vai desempenhar bem a função, se você não vai, né? Então é tudo muito complicado. Então os medos eles estão aí a todo momento, né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, quando tem aquele cara mais forte, que você é um pouco mais fraquinho, então você, pô, não pode ver o cara que você treina na base, ou aquela menina também, que tem a menina que é mais, né, mais descolada e tal, e a outra fica meio assim, meio preocupada. Então, os medos, eles estão aí justamente para que a gente, né, vá de encontro a eles e desmistifique essa questão do medo, mas ele vai acompanhar a gente o tempo todo da nossa vida e não tem como a gente, né, se desfazer disso. Claro que com o tempo a gente vai, né, melhorando como pessoa, vai evoluindo e alguns medos vão ficando para trás, mas os medos vão estar sempre com a gente, sempre do nosso lado, na nossa frente, atrás da gente. Então, né, e é complicado, né? Então, é aquela situação muito desconfortável. E aí, o que você acha do tema? Você acha que o tema é relevante, o tema é interessante para a gente conversar nesse bom dia?
porque aqui a gente conversa sobre todos os temas, temas relevantes, como eu disse, o canal O Amante da Vida, ele fala sobre tudo, sobre o que a vida da gente dá de bom para a gente, o que tem para a gente poder evoluir, que a gente poder, né, melhorar. Então, o Amante da Vida é sempre aqui, é dessa forma. A gente sempre conversa, né, às sextas-feiras pela manhã, principalmente, né, às vezes acontece da gente retardar um pouco mais o horário por conta de alguma, né, situação. Mas é sempre o bom dia às sextas-feiras, né, nesse horário da manhã. Aí a gente não sabe quando é que você vai ver o vídeo, mas o bom dia do canal ele sempre acontece às sextas-feiras pela manhã. Mas aí, né, quando você vai ver o vídeo, aí está valendo, não tem problema nenhum. Então, gente, é um tema muito instigante, um tema muito importante, um tema especial, porque todos nós temos. Então, se você tiver aquele medo, comente aqui, como eu já falei, coloque aí para a gente poder trocar aquelas informações, como eu já disse também, eu tenho os meus, e é uma coisa que eu não tenho problema de eu falar, né? Eu sou um ser, assim como qualquer um outro, e tenho os meus questionamentos, né? E tenho os meus medos também, porque eu não sou infalível, né? Então é isso. O bom dia de hoje é um bom dia, assim, com leveza, mas falando de um tema que traz preocupação para todos nós, que é o medo que nós temos de algo ou de alguma coisa. E colocá-los para as pessoas, né, nos deixa desconfortável, porque fica sendo o nosso calcanhar de Aquiles. Se a pessoa sabe que a gente tem medo de uma certa coisa, então ela vai atacar a gente naquele medo, né, que nos deixa apavorado, né? Então, é importante a gente trabalhar esse medo, essa coisa de medo, e, né, colocarmos aí para a gente poder discutir, né, debater e tentar desmistificá-los, sendo que é um pouco difícil, às vezes, desmistificar o medo que a pessoa tem, porque você não está na posição dela. Então, cada um de nós temos o nosso. E aí, o bom dia do canal, serviu de alguma coisa para você? Esse papo foi bom para você em algum sentido? Comente aqui. Não esquece de dar aquele like, né? Não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal. Se inscrever no canal, você vai ter, né, aquela informação do vídeo automaticamente. Assim que o vídeo sair do forno, você já vai estar sabendo que o novo vídeo, já vamos lá, vamos assistir. Então, compartilha, né? Comente, se inscreva, né? E, poxa, vamos lá, vamos trocar aquela ideia, principalmente nos dias de sexta-feira, pela manhã, que é aquele tempo que a gente tem para trocar uma ideia, né? E aí, gostou do tema? O tema foi legal? Foi tranquilo para você? Embora a palavra nos dê cada vez mais medo, né? Porque a palavra medo, né, sugere pavor, desespero, aquela coisa toda. Mas a gente vai, ou a gente, né, tem que seguir a vida com ele ou sem ele. Então, vem comigo aqui no canal Amante da Vida, sempre com temas relevantes, temas importantes, né? Para que a gente possa, né, debater, trocar ideias e tentarmos, né, melhorar a cada dia aí alguma situação de medo que ora apavora-nos, né? Então, dito isso, um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas está valendo. E aí, ficou bom para você? Para mim está maravilhoso. Eu adoro esses temas que são muito bons para a gente poder conversar. Tá certo? Valeu, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sigamos juntos. Eu aqui, Marcílio André, no Amante da Vida, sempre com vocês com temas relevantes, temas muito importantes para a gente poder trocar aquela ideia, aquele plá, né? Aquele plá também é aquelas, né, conversas lá que a gente tinha antigamente, lá na década de 70, aquele plá, trocar aquela ideia, bater aquela caixa. Todos esses papos estão aí incluídos. Então, ficamos assim? Voltaremos, tá? Na próxima sexta-feira com mais um bate-papo aqui, um bom dia do canal. Gostou? Então fique comigo. Vai ser sempre assim, desse jeito. Bom dia para você, boa tarde, boa noite. Estamos juntos. Vem, que aqui tem.